Obrigado mais uma vez essa campanha de Ezequiel 37 e o 4. Hoje é a quarta campanha, Senhor, e vai fazendo o impossível acontecer. Em nome de Jesus, Senhor, entra e faz milagre acontecer. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Pai. Vai, Senhor, proteger naquele tá precisando de um milagre, de uma cura, Senhor. Essa noite abençoada, essa noite já, Pai. Vai, Senhor, ajudando cada um dos céus, levita, cantora, missionária. Protege cada um dos céus, tá precisando de um milagre, de uma cura. Essa noite abençoada, Pai. Protege teu céu, vai deixar a palavra, Senhor. Hoje é a quarta campanha, Senhor, que o Senhor vai fazer impossível acontecer, o Senhor está fazendo impossível acontecer. E eu quero, Senhor, só vitória, Senhor, essa noite abençoada. Glória a Deus. Vai fazendo impossível acontecer nesse lugar, Pai. Vai, Senhor, proteger cada levita, cantora, missionária na tua casa. Oh, Paizinho querido, está no e faça a tua vontade essa noite abençoada. E eu que eu tenho na tua mão, faça a tua vontade. Em nome de Jesus. Meu Deus, agradeço por tudo. Amém. Pai Deus, Senhor, irmão, glória a Deus. Pai Senhor Luzia, Deus abençoe, irmã. Obrigado por carinho mais uma vez, pela confiança, viu? Aleluia. Pode Agradecer o carinho da ficar irmã Luziara, pela confiança. Que Deus continue te abençoando ainda mais aí. Obrigado pelo carinho da irmã, pela confiança aí. Aleluia. E avisar os irmãos, né, que eu tenho a live com a Luziara. A Luziara tem a live comigo agora. E daqui a pouco, às 21 horas, teremos também a participação numa live nossa aqui daqui a pouco, da nutricionista Laiane. Ela é lá de Brasília, Distrito Federal. Ela estará falando sobre a alimentação dos homens do passado, né? A alimentação que fazia, né? A alimentação que Abraão fazia, alimentação, jejuns que de Abraão, jejum de Daniel, jejum de Jesus também. Então ela estará falando sobre esse Jesus e algumas perguntas que os nossos seguidores e cantores das nossas lives enviaram para ela responder. Então vai ser uma live daqui a pouquinho, às 21 horas daqui a 1 hora, daqui a 1h15, mais ou menos, estaremos com ela aí, né? De repente, eu até enviaria para ela aqui, não sei se vai dar para ela poder assistir, e os demais irmãos também, para poder enviar. Vou tentar enviar aqui, antes de eu começar a palavra aqui, ver se eu consigo enviar aqui. Ver se eu consigo enviar aqui para os irmãos que, pelo menos pela... Vamos ver se eu consigo mandar para aqui no nutricionista aqui, ver se eu consigo mandar. Laiane Pereira. Enviei para ela agora lá. Eu se envio mais para alguém, mais alguém aqui. Estamos aí. Agradecendo a Júlia, obrigado, Ana Júlia. Ana Júlia sempre está nos seguindo, Deus abençoe Ana Júlia. Cantora Ana Júlia. Obrigado, Ana Júlia, pelo carinho da irmã. Um abraço à sua mãe e toda a família aí, viu? Muito obrigado pelo carinho. Bem, irmãos, vamos demorar muito não, que depois tem uma live daqui a pouco. O tema, né, que até a nossa irmã Luziara colocou ali, em Ezequiel, capítulo 37, né? Todos conhecem essa palavra. Essa palavra eu já trouxe, eu particularmente já trouxe, né? A última vez que eu tive com a Luziara foi essa palavra que eu trouxe. Não sei se a Luziara lembra, tá gravada aí, a Luziara até, né? Colocou como colaboradora, né? Colaborador, aceitei, né? Tá até gravada aí essa palavra que nós estamos falando sobre Ezequiel 37. Eu trouxe também na igreja que nós estamos aqui também. Fui convidado para trazer uma palavra também, Ezequiel 37. Acho que é a terceira vez que eu trago essa palavra aí em Ezequiel 37, né? Interessante que esse texto aqui fala, como eu falei, sobre Ezequiel.
É um texto, irmãos, que é muito profundo. É um texto que tem muitas revelações. Muita revelação, muita coisa, muita revelação abençoada nesse texto. Interessante que no Ezequiel 37 aqui, a principal palavra que fala aqui é profetiza. Profetiza. Né? Muitas famílias hoje estão passando dificuldade para poder estar no caminho do Senhor porque não tem profetizado com fé. Né? Tem muitas pessoas que profetizam, mas profetizam sempre na dúvida. Será que Deus vai me ouvir minha oração? Será que Deus vai me abençoar? Então, o que é interessante é que a palavra profetizar aqui é o ato de declarar ou o ato de transmitir uma mensagem da parte de Deus. Interessante que o profetizar vem do verbo profetiza, que significa naba, no hebraico significa falar, né? Inspiração divina, a palavra profetizar. O interessante é que o objetivo dessa palavra é testar a sua fé e mostrar aos irmãos que Jesus é poderoso para acabar com qualquer morte trazendo vida. O interessante é que esse texto fala que Ezequiel estava ele, a família dele, né? Ezequiel 37 fala isso, que ele estava com a família dele na tenda dele, porque na época de Ezequiel não existia meio de transporte, não existiam casas, como tem hoje lá, né, no deserto que Ezequiel estava. Eram tendas, eles faziam tendas para morar no deserto. Eles moravam dentro de tendas muito bem presas, muito bem fincadas no deserto, tempestades, chuva, muito difícil. Chuva, raramente caía chuva no deserto. Mas o que tinha no deserto mais era calor durante o dia e frio, madrugada durante a noite. Frio, madrugada durante a noite. E interessante que o texto fala que Ezequiel estava com a família dele, com a esposa, com os filhos, com a nora, com os genros, com o sogro. Toda a família ali, com Ezequiel ali naquela tenda. O interessante é que Ezequiel estava no meio da família dele, de repente, Jesus. Que Ezequiel, irmãos, era muito usado pelo Espírito Santo. Jesus aparecia para Ezequiel diversas vezes. Se você ler o texto todo de Ezequiel, todos os textos de Ezequiel, Jesus aparece para Ezequiel. É impressionante. Como Ezequiel ele tinha uma forma de falar, né, uma forma de dizer, intimidade com o Espírito Santo. O interessante aqui desse texto, que fala então que Ezequiel ele foi transportado da casa dele para o deserto. Um deserto escuro, deserto à noite. Ele foi transportado, tirado da família dele, entre aspas, né? E transportado para o deserto. O interessante é que o deserto é um vale real. O deserto é um vale real, porque Deus também é real. Então, a palavra fala aqui que no primeiro versículo fala aqui: veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou pelo Espírito Santo e me deixou no meio de um vale cheio de ossos. O versículo 1 fala isso. Quem sabe a sua família também, ou o seu familiar, está num vale também cheio de ossos. Quando fala de um vale cheio de ossos aqui, está significando batalhas. Interessante que fala também de batalhas, pastagem e passagem. Tem exemplo também do Vale de Elá, também é um deserto. Davi enfrentou Golias também nesse deserto, mesmo deserto que Ezequiel foi transportado para Jesus para ver esses esqueletos lá. É o mesmo vale e o mesmo deserto
que Davi enfrentou Golias contra o gigante. Contra o gigante. Então, irmão, todos nós enfrentamos vales. Todos nós temos nossos problemas. A Luziara tem um problema dela, na família. Né? Claro que nossos problemas são muitos, né, Luziara? Muito particulares, né? Mas cada um de nós temos nossos problemas, com a família, no lar, no trabalho, onde for. Mas a luta, irmãos, não é para desanimar ninguém. A luta não é para assustar ninguém. A luta é para poder te levantar. Porque se você não tiver luta, você não vai ter vitória. Porque se Jesus desse tudo para vocês estão assistindo a gente aí, ou se vão assistir depois, se Jesus desse tudo para vocês, nós não buscaríamos Jesus hoje. Nem no caminho de Jesus estaremos hoje. Se Jesus nos desse tudo que nós precisávamos, nós queríamos. Então, o interessante do texto aqui, o que são vales? São problemas, crises, desesperança. O vale é um lugar de morte, silêncio, impossibilidade. Mas Jesus nos leva até lá com um propósito. Com um propósito. Agradecer ao nosso irmão Diácono Miguel. Obrigado, Miguel, pelo carinho aí. Por um propósito. Qual é o propósito que Jesus quer na sua vida nessa noite? Para te levar para esse vale de ossos secos. Para mostrar a realidade. Porque muitas pessoas hoje acham que esse vale não existe, mas existe esse vale. Nós estamos nele. Muitas pessoas hoje buscam a Jesus só na hora da dificuldade. Na hora que está tudo bem, não. Está tudo bem comigo. Não preciso de Jesus, não. Quando vem a luta, Jesus é tão misericordioso que sabe que mesmo Jesus sabe que se abençoar ele vai sair fora do caminho dele que já abençoou. Mas mesmo assim, Jesus abençoa. E a palavra de Deus fala então aqui, né? No versículo 2 fala, ele me fez andar ao redor deles e pude ver que eram muito numerosos, superfície do vale estava sequíssimos. Então é interessante que Ezequiel, ele estava no vale, mas ele não sabia o que tinha nos pés dele. Ele estava pisando, aquele barulho de osso quebrando, não entendendo nada, que estava escuro, não tinha como ele ver. Muitas vezes, irmão, nós não vamos nos nossos problemas. A gente não vê os problemas, nós estamos debaixo dos nossos pés. Os problemas estão debaixo dos nossos pés, a gente não consegue averiguar qual é o problema. Ezequiel também não conseguiu averiguar qual é o problema. Porque Jesus me levou lá. Ezequiel deve ter pensado nisso. Por que Jesus me trouxe aqui, me tirou no meio da minha família, eu lá no confortável da minha família, com a minha esposa, com meus filhos, com toda a minha parentela lá naquela tenda quente, aquela tenda, né? E me colocou num vale frio, num vale escuro. Imagina. Tirar ele do seu conforto da sua casa e te colocar num vale para você resolver, para você poder ver qual é o problema. Porque você está com a sua família uma coisa. Tá num vale sozinho, entre aspas, é outra coisa. Interessante que o vale aqui não é para nos destruir e nem é para nos fazer estar desanimados. Mas o vale, isso significa que Jesus não te abandonou nesse vale. Porque se Jesus quisesse ele mesmo ressuscitar aqueles ossos, ele podia fazer isso. Ele não precisava chamar Ezequiel para fazer isso. Ele mesmo da eternidade poderia fazer. Ele lá da eternidade poderia soprar um sopro divino e ele mesmo fazer aqueles ossos ressuscitarem. Ele não precisaria de chamar Ezequiel para lá. Para quê? Mas sabe por que Jesus fez isso com Ezequiel? Porque Jesus não gosta. Ele não é que não goste, ele não vê a honra só sobre ele. Ele gosta de honrar os outros também. Que Jesus não gosta de ser honrado também, ele gosta de honrar também. Então, Jesus deu a Ezequiel essa oportunidade. Então, Jesus pergunta a Ezequiel, interessante. Filho do homem,
Filho do homem é Ezequiel. Jesus pergunta, será que esses ossos podem reviver? Quem sabe você na sua casa aí, com a sua mãe, quem sabe, doente, seu pai doente, seu filho doente, ou na sua casa, ou no hospital, não sei como é que está a sua situação, você pode perguntar. Jesus pode perguntar para você, será que esses ossos podem reviver aí? Será que a sua mãe pode reviver? Será que o seu pai pode, seus filhos podem? Mas não é uma morte física só, mas uma morte espiritual. Tem muito mais pessoas mortas espiritualmente hoje que fisicamente. Quantas pessoas saíram do caminho de Jesus hoje? Porque elas viram o vale de ossos secos, ficaram assustadas e não quiseram continuar lá, não quiseram ressuscitar aqueles ossos. Interessante que a palavra fala aqui. Ele permitiu você passar por este vale para te testar. Porque Jesus quer sua vida como referência. Jesus não colocou Ezequiel ali à toa. Jesus colocou Ezequiel ali para testar a fé de Ezequiel. Muitas vezes Jesus deixa uma luta vir sobre você para te testar, para ver se você realmente confia nele, se você realmente quer caminhar com ele. Então, irmãos, o deserto é um teste. Ezequiel, ele teve esse teste. O interessante do texto também aqui, no versículo 2, fala aqui, mais uma vez repetindo, pediu para ele profetizar sobre esses ossos. Profetize. Interessante que Ezequiel profetizou sem ver os ossos. Ezequiel não podia ver os ossos, estava escuro, ele olhava para baixo, só via escuridão para baixo, ele olhava para cima, só escuridão para cima, olhava para trás, só escuridão para trás, para o lado esquerdo, lado direito, só escuridão. Interessante que Ezequiel, ele não caminhou, ele não caminhava, ele só pisava, porque ele não sabia para onde estava indo. Escuridão, irmão, fala de trevas. É o que o mundo está passando hoje, pelas trevas. Muitos servos estão conseguindo vencer o deserto, mas muitos outros não estão. Por quê? Porque não estão preparados. Porque antes de Ezequiel ir para o deserto, Jesus preparou Ezequiel. Jesus não coloca ninguém no deserto sem uma preparação espiritual. Tem pessoas hoje que estão há 30 anos na igreja, 40 anos na igreja, 50 anos na igreja e continuam a mesma coisa. São teimosos, são temerosos, são desobedientes. Não são convertidas de dentro para fora, são convertidas de fora para dentro. Ah, Gil, as pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Essas pessoas são membros da igreja. Eu estou há 30 anos na igreja, estou 40 anos na igreja, 50 anos na igreja, mas ainda não foi totalmente transformada de dentro para fora. Foram de fora para dentro. Então o texto fala aqui. Então é outra coisa também, que os pessoal falar que a gente aqui vai transmitindo. Se você quiser uma nova transformação, se você quiser ser uma nova criatura, pede para Jesus, Jesus, me leva ao deserto. Me leva, Senhor, ao deserto. Porque depois que Ezequiel foi para o deserto, ele voltou do deserto, Ezequiel voltou mais forte. Ah, Gil, misericórdia, não quero passar para o deserto, não. É muito ruim, eu não enxergo nada, não vejo nada, não tem ninguém para conversar. É isso que Jesus quer. Que você tenha essa experiência no deserto, como Ezequiel teve. Interessante que fala aqui.
Que profetizar aqui é você colocar a sua fé ativa em Jesus. Você reativar a sua fé. Como diz, né? Você fazer uma atualização da sua fé. O interessante é que no versículo 4 aqui diz: então ele me disse, profetiza para esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Isso significa, sabe o quê? Obediência. O que Jesus falou com Ezequiel? Filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Mas Gil, Jesus, por que Jesus perguntou a isso a Ezequiel se Jesus sabia que isso iria acontecer? Ótima pergunta, né? Ótima pergunta, né, Luzia? Ótima pergunta, né? Por que Jesus perguntou a Ezequiel se esses ossos iriam reviver se ele sabia que isso iria acontecer? Para quê? Mais uma vez, para provar a Ezequiel se realmente ele confiava nele. E Jesus te fala nessa noite, profetiza sobre seus ossos, profetiza sobre sua família, profetiza sobre seu filho, sua filha, sua igreja. Profetiza. Então Ezequiel obedeceu a Jesus. Ele falou, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ezequiel viu apenas ossos secos. Interessante, ele só viu ossos secos. Depois que Ezequiel começou a sentir que tinha ossos secos ali. Não via ainda, mas começava a sentir que tinha ossos secos ali. E não era um pouco, não. Era um vale lotado de ossos secos. Aqueles ossos ali, foi a casa de Israel que foi destruída. Só que Jesus teve misericórdia e enviou Ezequiel para ressuscitar novamente aquele exército. E Jesus, nessa noite, quer ressuscitar a sua família também. Ele está tendo misericórdia da sua família, do seu lar. O interessante é que no texto fala aqui que para o homem, fala assim, não tem jeito. Ossos secos, para o homem não tem jeito. Muitas vezes você está com um problema aí, você está desempregado, não tem jeito não consegui emprego. Ah, minha mãe está na cama doente, meu pai está na cama doente, meu filho está afastado da igreja. Não tem mais jeito não. Tem jeito. O homem fala assim. Ezequiel também podia falar com Jesus, ó, não tem jeito não, Jesus, como é que eu vou ressuscitar esses ossos aqui? Mas Ezequiel não falou isso. Ele obedeceu à voz do Senhor. Primeira coisa que ele fez, obedeceu e confiou no Senhor. Tem pessoas hoje que estão na igreja, até hoje não confiam no Senhor. Como diz, vão na igreja só para falar que vão. Ah, eu vou na igreja, porque se não for, o pastor vai ficar chateado comigo, a irmã não vai querer olhar para minha cara. Não vou na igreja assim mesmo. Se você não pode ir na igreja por obrigação, você tem que ir na igreja por gratidão. Se você for para a igreja por obrigação, desculpa a franqueza, você vai perder seu tempo de ir na igreja. Você vai chegar lá, você não vai sentir nada, a presença do Espírito Santo não vai sentir nada lá. Você vai entrar da mesma forma e vai sair da igreja da mesma forma. Se não ia sair, pior. Então o texto fala aqui. Mas a última palavra vem de Jesus. Não olhe que o homem fala da sua família. Ah, não tem jeito não. Sua mãe está no hospital, não tem mais jeito não. Acho que é melhor tirar os aparelhos, mandar enterrar que já foi. Igual Lázaro, né? Lázaro lá, morto, entre aspas, né? As irmãs de Lázaro chorando. Ah, já morreu, pode enterrar. 3 dias, tá cheirando mal, pode enterrar. Mas Jesus, ele que é o dono da vida. É ele que sabe a hora certa dele receber o seu familiar na eternidade ou não. Interessante que no texto fala aqui que Jesus mandou Ezequiel profetizar a vida. Profetiza a vida dentro da sua casa. Não profetiza a morte.
Tem pessoas hoje que profetizam só palavras amaldiçoadas dentro de casa. Palavra de maldição. Xinga um filho, né? Xinga um filho aí de diabinho, xinga um filho de um monte de nomes, achando que está abençoando, mas não está amaldiçoando seu filho, amaldiçoando sua mãe, xinga dentro de casa, traz maldade, traz maldição para dentro de casa, e estão na igreja. Dá glória a Deus dentro da igreja, dá aleluia. Jesus, eu te amo, ele me salva, liberta, mas dentro de casa ele é outra pessoa. Xinga, briga com a esposa, briga com o filho, e aí? Você está enganando quem? Não adianta, irmãos, nós temos cristãos só dentro da igreja, não. Dentro de casa também. E o problema não é esse. O problema é que os vizinhos ouvem a confusão. Ué, mas esse pessoal não é evangélico, não é crente? Você mancha todo mundo, mancha a família, mancha a igreja e mancha também a Jesus. O interessante é que no texto aqui fala que a fé não fala o que vê, mas a fé não fala o que vê, mas o que crê em Deus pode fazer. O interessante é que a fé você não vê, você crê nela. Porque a boca de Ezequiel foi para declarar a palavra de Deus sobre a sua casa, seus filhos, sua saúde, a sua igreja. Interessante no versículo 3, voltando um pouquinho mais aqui, fala: o Espírito é quem dá vida. Porque o esqueleto não tem espírito. Ele está morto. O interessante é que no versículo, indo mais para frente um pouquinho, no zero aqui para adiantar um pouquinho mais, no versículo 9, fala aqui: então ele me disse, profetiza o Espírito, profetiza filho do homem, e diga ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos o Espírito e sopre sobre esses mortos para que vivam. É interessante essa palavra, achei interessante que Ezequiel falou. Vem dos quatro ventos, ó Espírito. Sabe o que significa, Luziara, os quatro ventos aqui na revelação de Deus? São quatro ventos aqui que Ezequiel fala. Vem dos quatro ventos. O primeiro vento aqui é o Espírito de Deus. O segundo vento aqui é o poder de Deus. O terceiro vento aqui é o avivamento. E o quarto vento aqui é o movimento de Deus. Zaqueu, obrigado, Zaqueu, pelo casal que colocou. Mensagem linda, promessa de restauração divina através do Espírito Santo. Obrigado, Zaqueu. Deus abençoe nosso irmão Zaqueu. Zaqueu, se quiser compartilhar, tá bom? Pode compartilhar, por favor. Zaqueu, dos nossos seguidores, né? Obrigado, Zaqueu, pelo carinho dos nossos seguidores aí, nos abençoando aí com a sua participação. Obrigado, Zaqueu. Deus abençoe, viu? Obrigado pelo carinho do irmão aí. E voltando a palavra aqui, depois que Ezequiel falou, né? Ezequiel falou isso. Vem dos quatro ventos, o Espírito sopre sobre esses mortos para que vivam. Quem está morto na sua casa aí vai viver. Mas não vai depender só de Jesus. Vai depender de você também. Porque, por exemplo, Jesus pediu a Ezequiel para profetizar. Não foi Jesus que profetizou. Foi Ezequiel que profetizou. Jesus só pediu para Ezequiel profetizar. Então não adianta você pedir a Jesus se você não fizer a sua parte. Que Ezequiel fez a parte dele e Jesus fez a dele.
Então tem pessoas hoje que esperam Jesus dar a bênção. Ele não corre, entre aspas, atrás da bênção. Não corre, ele quer pedir. Ele quer que Jesus dê tudo na mão dele ali, tudo prontinho na mão dele. Não, não pode ser assim, não. A estrutura foi formada, mas só com o Espírito Santo veio a vida. Depois que Ezequiel falou essas palavras, vem os 4 espíritos, né? Vem os 4 ventos do Espírito. Depois que foi falado isso, ele falou, precisamos mais do que forma, precisamos de fôlego, unção e presença de Deus. Porque até aquele momento, os ossos ainda eram ossos. Mas Ezequiel continuou profetizando. Você não pode parar de orar. Você não pode parar de ler a palavra. Você não pode parar de orar, porque Ezequiel não parou de profetizar. Só que Ezequiel não estava vendo os ossos. Ele só pisava no mesmo local e barulho de ossos ainda. Interessante que fala aqui, que profetizei com ele como ele me havia ordenado. Como ele ordenou Ezequiel, ele obedeceu. O Espírito entrou neles. Eles viveram e se puseram em pé. Formaram um exército, um enorme exército. Olha aí, resultado da fé de Ezequiel. Clame pelo Espírito Santo. Sem ele, tudo é ritual. Tudo é ritual, se você não pedir Espírito Santo. Com ele, há vida, propósito e força. O vale de ossos secos, o vale que era a morte, se transformou em vida. Se a sua casa hoje estiver morta, entre aspas, né, espiritualmente, literalmente falando, Jesus vai ressuscitar a sua família. Mas você tem que confiar no Senhor. Você tem que acreditar que Jesus vai fazer isso. Que Jesus tem poder para fazer isso. Tem poder para mover céu e terra. Não vá ouvindo vozes da multidão, não. Não fica ouvindo voz do homem, que o homem não quer saber de Jesus. Ele, se puder te atrapalhar, ele vai te atrapalhar de todas as formas. Mas ouça a voz de Jesus. O versículo 10 aqui. Mais uma vez falando, profetizei com ele como me havia ordenado. O Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé, formaram um grande exército, um enorme exército. E fala aqui, que vieram e se puseram em pé. Porque eles estavam deitados. Primeira coisa, os ossos se juntaram. Depois que os ossos se juntaram, eles ficaram em pé. Um exército sob modo grande. O exército grande aqui fala da sua parentela. Quem sabe a sua família toda é um vale de ossos secos, todos mortos. Literalmente falando, espiritualmente falando. Quem sabe a sua família só você serve a Jesus e os demais, entre aspas, estão mortos espiritualmente. Estão como esqueletos no vale, estão deitados, não tem força para se levantar. E você é a única pessoa que vai poder mudar a sua família. Jesus escolheu Ezequiel para mudar aquela situação. E Jesus está, nessa noite, te escolhendo para você mudar a sua situação também. Porque Jesus, ele é especialista em transformar um impossível. Jesus, ele é especialista em fazer coisas impossíveis se tornarem possíveis. Onde havia a morte, agora há vida. Onde havia pó, agora não tem pó mais. Agora só tem poder. Seu vale
seu vale vai virar testemunho da glória de Deus. Deus vai transformar a sua família e os desenvolver. Poxa, como é que conseguiu aquilo? Como é que aquilo aconteceu? Vai ser um testemunho de vida para muitos que não confiam em Senhor. Até para pessoas da igreja, mesmo que muitas vezes, mesmo estando na igreja, acham que Jesus não tem poder. É misericórdia falar isso. Tem pessoas que estão na igreja hoje. Não confiam no Senhor. Mas por que estão na igreja, Gil? Não sei. Tem pessoas que estão na igreja só por aparência. Estão na igreja hoje só, como diz, né? Vamos ali, como diz, para poder colocar o cartão dela ali e falar, estou aqui. Nós estamos encerrando aqui já, daqui a pouquinho, estou na outra live daqui a pouquinho, né? Se Jesus mandou profetizar, é porque ele já decidiu ressuscitar. Olha só. Vou repetir essa frase novamente. Se Jesus mandou profetizar, é porque ele já decidiu ressuscitar. Interessante que Jesus pede a Ezequiel 2 vezes. Ezequiel 37:4, ele fala pela primeira vez. Ezequiel, profetiza. No versículo 37:9, novamente ele fala, Ezequiel, profetiza. Quantas vezes Jesus já pediu para você profetizar e você não profetiza, achando que não tem solução? Jesus só pediu a Ezequiel 2 vezes, não mais. Ele obedeceu. Quantas vezes Jesus já pediu para você profetizar? Várias vezes você não está profetizando porque você está achando que aquilo é impossível. Ah, não, senhor, não vou fazer isso não. Se eu fizesse, o pessoal vai falar que eu sou maluco, sou doido. Que muitas pessoas vão achar, ele é doido, né? Não vai acontecer nada disso. Então o texto fala aqui que a primeira vez os ossos secos fala da estrutura do corpo. Jesus vai mudar a estrutura do corpo, tanto físico como corpo espiritual. Se uniu os tendões, carne e pele se formaram. A segunda vez fala o espírito dar vida aos ossos. Ezequiel teve, primeiro, fé, segundo, creu em Jesus e terceiro, obediência. Então, essas três coisas você tem que ter para Jesus te abençoar. Fé, crer e obediência. Tem muitos servos com a vida organizada, a aparência boa, mas vazio por dentro. A estrutura do corpo dele não é a como era antes. Sem o Espírito não há vida espiritual. Apenas religiosidade e aparência. O exército pode se levantar depois que o Espírito Santo entra nele. Então, a sua família só vai se levantar quando você profetizar, o Espírito Santo entrar na sua família, eles vão se levantar. Muitos param quando veem os ossos se organizarem. Organizou, pronto, não preciso mais orar. Não, tem que continuar. Porque os ossos se organizaram, mas faltava mais coisa ainda para poder ficar todo completo. Muitas vezes fala do casamento. Muitos casamentos, infelizmente, estão sendo desmanchados. Noivados estão sendo desfeitos. Porque não há uma estrutura espiritual. Não estão fazendo igreja Ezequiel, estão profetizando sobre a sua família, seu lar, sua esposa, seu marido, seus filhos. Mas ainda falta o principal, a presença de Deus quando a vida
é uma vida verdadeira. Não basta estar em pé, é preciso estar vivo. Interessante aqui no texto, então, fala aqui, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Os nossos ossos estão secos, perdemos nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, falou com Ezequiel, profetize e diga-lhes assim, diz o Senhor Deus, eu que abrirei a sepultura de vocês e farei sair delas o povo meu, e os levarei para a volta de Israel. Então, a sua casa hoje é chamada agora Casa de Israel. Para encerrar aqui, ossos organizados não significam soldados prontos. Só o Espírito pode levantar um grande exército. Então, a palavra de Deus é essa para nós aí. Outra pergunta a fazer para os irmãos aqui, para os irmãos. Quantos querem ser levados ao deserto? Que Ezequiel foi para o deserto. Passou no teste. Abraão também foi levado ao deserto. Abraão também estava na tenda com a família e foi também levado ao deserto. Moisés também foi levado ao deserto com o povo de Israel. Moisés também foi levado ao deserto. Foi uma prova que Deus fez. Moisés estava com a mesma situação, a idêntica situação de Ezequiel. Estava na tenda com a família dele e Jesus tirou da tenda da família dele. Moisés vai agora conversar com o faraó e vai tirar o povo da escravidão do Egito. Mas, Senhor, eu fazer isso, Senhor? Eu ficar de frente com o faraó? Não tem condições. Porque Moisés, ele não tinha uma palavra de revelação, não tinha. Jesus que revelou tudo que ele deveria falar. Quem sabe muitas vezes você tem vergonha muitas vezes de falar com a família, olha, vamos para a igreja, vamos buscar o Senhor. Tem vergonha de chamar a família para ir para a igreja. A palavra fala que Moisés então tirou o povo da escravidão do Egito. Da mesma forma que Ezequiel foi levado para o deserto, Abraão também foi, Moisés também foi. Moisés passou no teste, Abraão passou no teste, Ezequiel passou no teste. E tem outro servo também que foi para o deserto. Jesus também foi para o deserto. Você acha que Jesus não foi para o deserto, não? Foi também. Só que, porém, Jesus não estava sozinho. Jesus estava com o Espírito Santo. Mas o diabo também estava. Porque no deserto você pode ouvir duas vozes. De Jesus e do diabo. Você pode ouvir duas vozes no deserto. De Jesus e do diabo. E Jesus, ele enfrentou o diabo. Que o diabo, irmãos, conhece a palavra. Ele só não segue a Jesus, mas conhece a palavra toda. Conhece tudo. Então, se você quiser ficar, você tem que ir para o deserto. Porque depois que Abraão voltou para o deserto, veio mais forte. Depois que Ezequiel veio para o deserto e voltou para a família dele, ele veio mais forte. Depois que Moisés foi levado ao deserto, ele voltou e salvou aquele povo da escravidão. Só que ele não entrou na terra prometida, mas ele veio assim mais forte. E Jesus também, depois que Jesus passou pelo deserto ali, ele estava em jejum. Jesus estava em consagração. Só que o diabo não sabia que Jesus estava em consagração. Ninguém precisa saber que você está fazendo consagração. Jesus não contou para ninguém que estava em consagração. É ele e o Espírito Santo. Já pensou que não conseguiria derrotar Jesus fácil, porque viu no deserto ali? Agora vai ser fácil. Não foi. Que o diabo não sabia que Jesus estava em consagração. Então, para você vencer hoje o diabo, você tem que estar em jejum e consagração.
Então, Luzera, a palavra de Deus é essa. Mais uma pergunta novamente. Quantos hoje querem ser levados pelo Espírito Santo ao deserto? Você tem que ser levado ao deserto. Todos nós temos, que é um teste. E Jesus quer nos testar nessa noite. Que você venha, então, gravar essa palavra. Que você seja que nem Ezequiel, que nem Abraão, que nem Moisés, que nem o próprio Jesus. Se você passar uma luta, não reclama. Não adianta reclamar, não adianta xingar, não adianta não. Palavrão não adianta, não resolve. O que resolve você buscar somente a Jesus. É isso que resolve. Não adianta reclamar. Não adianta. É Jesus que vai te abençoar. Amém, Luzera? Obrigado pelo carinho da irmã. Obrigado aí, viu? Deus abençoe. Obrigado pelo carinho da irmã. A irmã, depois eu vou pedir uma irmã, por favor. Me coloca, por favor, como colaborador, para poder compartilhar essa live com a irmã, tá bom? Me coloca como colaborador com aceito, tá bom? Tá certo. Irmão, vou louvar um louvor. Depois desse louvor, aí olha saindo, tá bom? Glória a Deus. Não, se quiser eu continuo aqui, mesmo não. Se quiser eu continuo. Não tem problema nenhum. Tá bom. E daqui a pouco eu tenho que fazer a live daqui a pouco, não vai dar tempo de eu voltar depois. Deus faz o carro semeador. Deus faz tudo em ovelhas que anda em uma multidão. Ele não é aparência ou afeição, minha mistura, por isso escolheu. É a do coração do Deus, mas preciso ser louvado, chorado, no centro delas, cada dia o lugar está preparado, esperando por você. Vai ser tão lindo. Quando Deus te prometeu, vai ser tão lindo. Os sonhos saem do papel, você não tapa mais ninguém passou, mas você está ainda conquistou. Ser tão lindo. Quando Deus te prometeu, vai ser tão lindo. Os sonhos saem do papel, os anseios são coisas de ninguém passou. Deus está ninguém deixou. Eu preciso ser provado, preparado. Estava em um dia, estava parado, esperando por você. Vai ser tão lindo. Quando Deus te prometeu, vai ser tão lindo. Os seus sonhos saem do papel, você não tapa mais ninguém passou, não está ninguém ainda estou. Ser tão lindo. Os nossos sonhos saem do papel, vai ser tão lindo. Meus sonhos saem do papel, você não tapa mais ninguém passou, mas está ninguém na vida que estou. Tá esperando por você, tá esperando por você, a sua escolha tá esperando por você. Agora esse deserto
Tá esperando por você. Vai ser se der certo, dando glória. Vai ser tão lindo. Quando Deus viu que é teu, vai ser tão lindo. Os sonhos sair do papel, Deus não poupa ninguém passou, não está ninguém ainda Cristo. É tão lindo. Quando os sonhos sair do papel, vai ser tão lindo. Os sonhos sair do papel, Deus não poupa ninguém ainda passou, não está ninguém ainda Cristo. Cristo. Glória a Deus, aleluia. Vai ser lindo na sua vida, em nome de Jesus. Quero agradecer ao irmão que deixou a palavra aí. Glória a Deus, hoje é a 4ª campanha de Ezequiel. Ainda falta 3 para terminar. Graças a Deus, para a glória de Deus, em nome de Jesus. E também essa live vai estar lá no meu canal do YouTube, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero agradecer aqui, dar uma licença para Luziara aqui. Quero agradecer para o nosso irmão Lucas Temo, a paz e graça ligado a partir de Moçambique, na África. Abraço ao nosso irmão lá de Moçambique, né? Obrigado pelo carinho dos irmãos de Moçambique, nosso finalmente aí. Eu até marquei, o Lucas, seu nome aqui, tá bom? Para poder o irmão nos seguir também, tá bom? Deus abençoe. Obrigado aí. A nossa irmã também, Tereza da Silva. Deus abençoe, Tereza. Um abraço à Tereza também, que está nos assistindo também. Obrigado, Tereza, pelo carinho. E Lidiane, obrigado, Lidiane, cantora, participou lá no carinho, Lidiane Souza. Obrigado, Lidiane, pelo carinho da irmã também. Obrigado pela força, viu? Começou a nos seguir a irmã aí também. Obrigado, a Tereza da Silva. Deus abençoe a irmã Tereza. Nossos irmãos Lucas, né? Lucas Semo, lá de Moçambique, da África. Ligado lá de Moçambique. Que benção, hein? Abraço, pessoal da África. Abraço, pessoal de Moçambique. Obrigado pelo carinho dos irmãos aí de Moçambique, pela confiança em estar conosco. E eu convido a aproveitar a oportunidade, pedir licença a Luziara novamente aqui. Eu vou ter uma live daqui a pouco. Então eu quero convidar aqui a Tereza da Silva para nos assistir, convidar a Luziara para nos assistir também, convidar também o Lucas Semo, tá, Lucas Semo, para nos assistir, que daqui a pouco teremos, então, saindo daqui, vou fazer essa oração agora ao final, né? Vamos ter daqui a pouco a nutricionista Laiane, de Brasília, Distrito Federal, e o tema é como a alimentação afeta a saúde física e espiritual. Esse é o tema, né? Então, quero agradecer o carinho. Se vocês quiserem nos assistir, eu vou entrar daqui a 15 minutos. Daqui a 13, 15 minutos eu vou entrar com ela, já ao vivo com ela aí, para trazer essa live abençoada. Já é a segunda live, fizemos segunda-feira passada com ela também. Está gravada aqui no Instagram nosso, canal Rei Me Chamou. Falando sobre ela, como é que ela começou a ser nutricionista. Vai ser um prazer, né? E novamente ela aqui. Agradecer também a Adriele Jesus é bom. Deus abençoe também a Adriele Jesus é bom, que entrou agora, tá bom, Adriele? Também eu convido a irmã, se quiser assistir a nossa live daqui a pouco. Daqui a 13 minutos eu retorno, né? Trazendo a nutricionista abençoada aí, Laiane, tá bom? Vamos orar então? Senhor Deus, Pai, obrigado, Senhor, mais uma essa campanha, Senhor, a 4ª campanha de Ezequiel, Senhor. Tu foi consagrando esse lugar do começo até agora, Senhor. Ô, Pai, poder teu servo que vai ter alta live, em nome de Jesus, vai, Senhor, tu tá no controle e tudo, Pai. Poder cada um, Pai, estar aqui, e em nome de Jesus, vai dando uma noite abençoada, vai dando um dia já, Pai, na vida. Vai dando vitória, Senhor. Vai agindo, trabalhando, Pai. Essa noite foi uma noite benção. E poder teu servo vai abrir uma live. Depois, vai abrir a live, Senhor, terminar essa, Pai. E eu quero, vai ser bênção do céu, porque Deus pode ter um ou dois, eu tenho, mas eu estou presente. Porque eu sou Ele e Pai. Sou Deus de resposta. E eu quero, Senhor,
com o seu Elino Fiel, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória Que a Deus. bênção. Amém. Obrigado aí pelo carinho, obrigado pelos seguidores dela aí, Deus abençoe. E daqui a pouco, a 13 minutos, eu volto novamente, trazendo a nutricionista aí. Obrigado, querido. Deus abençoe, viu? Amém. Glória a E mais Deus. como colaborador, por favor, que eu vou aceitar aqui. Tá certo. Obrigado.